Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas, sintam-se à vontade nesse canal, é com muito prazer que eu estou aqui para compartilhar experiências, ideias, dicas e tudo mais, mas nada do que você ouvir nesse canal em qualquer outro canal do YouTube encare como recomendação, tá bom? É muito importante que você não replique carteira de ninguém, que você não copie carteira de ninguém, sim que você entenda os fundamentos das coisas que as pessoas falam pelo YouTube, pela internet e tudo mais, você estude por conta própria também, que é muito importante, tá? Então antes de continuar esse vídeo, eu vou falar o seguinte: carteira de investimentos em renda variável na Bolsa de Valores, para ser mais preciso, para iniciantes. Mas antes de continuar, deixa a mão no like aí, porque eu quero entender se você gosta desse tipo de vídeo. De repente pode ser que sirva para você ou para outra pessoa. Então compartilha aí no grupo da família, aí com as pessoas, que realmente a educação financeira no Brasil é uma coisa bem precária. Agora, sem enrolação, vou continuar, beleza? Então, quando a gente fala de carteira para iniciantes, a gente tem que dosar algumas coisas. Então, assim, é risco e retorno. Então, na verdade, uma carteira para iniciantes deveria ser, na verdade, eu acredito que tenha que ser uma carteira um pouco mais segura, uma carteira que fica um pouco mais na defesa do que no ataque. Pelo menos essa é a minha opinião, ok? Eu não tive essa dica quando eu comecei, eu acabei me estrepando em algumas coisas. Então quando a gente começa, a gente quer entrar nas ações da moda, né? As ações que todo mundo fala, porque tá na internet dizendo que tiveram vários ganhos, muitas ações explodiram. Então nós temos ali, eu separei algumas aqui, o Banco Inter, a Magalu, a VEG, a Oi, né? Que prometia, algumas pessoas conseguiram realmente ganhar muito dinheiro. Petrobras também, essas ações da moda que todo mundo, mesmo quem não sabe o que é Bolsa de Valores, sabe o que é uma ação da Petrobras, sabe o que é uma ação da Vale, do Rio Doce e tudo mais. Bom, você tem que tomar um pouco de cuidado quando você ouve muito falar de uma ação, porque pode ser que seja uma das ações da moda. Então o que acontece? Pode ser que a ação ela seja muito explosiva para cima em algum momento, mas em algum momento também ela vai ser muito explosiva para baixo. Então toma um pouco de cuidado, tá? Então uma coisa que a gente procura numa carteira de investimentos em renda variável para iniciantes é segurança. E como eu disse no título do vídeo, eu não vou falar de ETFs, porque eu não sou muito fã de ETFs. Eu não sou muito fã porque você vai ter um montante de ativos ali, de repente ativos bons, mas de repente você vai ter alguns ativos também que você não gosta. E aí você é obrigado a carregar por causa da ETF. Então eu não curto muito, eu prefiro eu mesmo montar a minha própria ETF, meu próprio fundo de investimentos. Então é assim que eu chamo, na verdade, né? Como se nós montássemos um fundo tendo participações de várias empresas ali dentro de uma carteira para você diversificar os seus dividendos, os seus ganhos e tudo mais. E eu não vou entrar no assunto da renda fixa. A renda fixa você já sabe que você tem que ter, já sabe que você tem que ter uma grana investida na renda fixa, que você não se preocupe tanto com rentabilidade, mas com segurança, reserva de emergência, entre várias outras coisas. Então, se você não sabe como investir, por exemplo, numa renda fixa, eu vou deixar um vídeo aqui para você assistir. Vai lá, assista, começa com renda fixa, depois você vem para renda variável, colocando o pezinho ali na ponta da água devagarzinho e sentindo como funciona a renda variável, ok? Então eu vou falar de ativos, tá bom? Vou falar, na verdade, de classes de ativos para uma carteira que seria uma carteira iniciante. Então se você está com pouca grana ali, como eu disse num outro vídeo sobre balanceamento de carteira, também vou deixar no card o vídeo, caso você não tenha visto, mas veja esse primeiro. Você tem que ter uma noção de quantos ativos você vai ter numa carteira. Então, se você vai começar com pouco, sugiro que você não tenha tantos ativos. Então, vou começar com um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário é um ativo que vai te pagar aluguéis todos os meses, logicamente proporcional ao tanto que você coloca. Então, as pessoas elas colocam lá R$100 no fundo imobiliário, aí ganha 50 centavos e fala assim, poxa, mas paga muito mal. Experimenta colocar os mesmos R$100 numa poupança, entendeu? E conforme você vai aumentando e reinvestindo os dividendos dos mesmos, isso vai crescendo como uma bola de neve. Mas o fundo imobiliário é muito importante que você tenha pelo menos um no começo para você sentir como que é ali todo mês pingar um aluguel dentro da sua carteira. Por exemplo, o BCFF11, que é o que eu tenho, não é recomendação. Eu tenho esse fundo imobiliário na carteira, gosto muito dele porque primeiro que ele já é um fundo diversificado, ele é um fundo de papel que investe entre várias outras coisas. Então ele já é um fundo diversificado, é um fundo de fundos, digamos assim. Tem uma taxa de administração, mas também você tem que lembrar que se você tiver um imóvel, você vai pagar imposto sobre os ganhos dos aluguéis. E essa taxa de administração, no final das contas, ela não vai mexer tanto no seu orçamento, tá? Se bem que o de fundos é um pouquinho maior. Um banco, na verdade, eu sugiro um banco, porque um banco é algo muito lucrativo, é uma instituição financeira gigante. Não estamos falando de fintech, estamos falando de bancões. Itaú, Bradesco, Santander. Por exemplo, eu daria o exemplo aqui com o Santander, não é recomendação, mas o Santander é o terceiro maior banco privado do Brasil. Né? Se não me engano, da América Latina. Então, é um banco muito bom, para mim funciona muito bem, para mim roda muito bem. Eu vejo que é um banco que investe muito em tecnologia, eles estão sempre se inovando, sempre se reinventando, né? Ao contrário do Bradesco, que falta correr atrás um pouco ainda de entrar mais na nova economia, né? Depois, em qualquer vídeo eu explico um pouco sobre isso. E o Banco Santander, ele é um banco inovador. Eu acho um banco bom, acho um banco legal, paga bons dividendos.
E é uma instituição financeira, ou seja, é uma empresa perene, algo que as pessoas precisam para diversos produtos, né? Então financiamento entre os mais utilizados aí, entre várias outras coisas, previdência privada, entre várias outras coisas. Então por que não ter um pouco de participação de ganhos de um banco? Então o Banco Santander é um banco que eu pelo menos acho muito bom, carrego em carteira, recebo dividendos, estou muito feliz, não é recomendação, mas eu acho que é um investimento bom para iniciantes também, ter um banco em carteira. É uma empresa de energia elétrica. É clichê falar, mas a gente tem que pensar o seguinte: energia elétrica é algo, se tem algo perene, é energia elétrica. Não dá para viver sem energia elétrica, ok? Eu citaria a Engie, por exemplo, que eu falei outro dia dessa empresa, não é recomendação. Ela é uma gigante na geração de energia privada no Brasil, né? E ela é uma empresa também diversificada no setor de energia elétrica, que nós temos basicamente 3 setores: o de geração de energia, o de transmissão e o da comercialização da energia. A Engie está fazendo as 3 partes. Então, realmente, ela é uma empresa, mesmo dentro do setor de energia elétrica, diversificada. Então, por isso que eu gosto tanto dessa empresa, já comecei a investir e vou continuar investindo também. Então, retomando, um fundo imobiliário, uma empresa banco, um bancão, né? E uma empresa de energia elétrica. São investimentos bons para pessoas iniciantes. Por que esses 3 investimentos são bons para iniciantes até agora? Porque eles não oscilam tanto em relação a outras ações, a outras empresas. Por exemplo, se a gente fosse comparar com uma Magalu, por exemplo, é o que eu falei, a pancada ela vem para cima, mas ela vem para baixo também. De repente, se você não está preparado para grandes emoções, são setores que pagam bons dividendos e que você não terá tantas emoções quanto outros. Tem oscilação? Claro, tem. A gente está falando de renda variável. Mas em relação a outros, não. Fundo imobiliário, por exemplo, ele oscila bem menos que uma ação, né? Recentemente eles caíram um pouco mais por causa todo aquele movimento do imposto de renda e tudo mais, mas já acabou. Isso aí saiu da pauta. Agora tem a alta da Selic também. É outra coisa que faz os fundos caírem um pouco. Eu vejo oportunidade para comprar, pretendo continuar investindo. Então, eu vejo esses investimentos, bons investimentos para iniciantes, mas não só para iniciantes, para qualquer tipo de pessoa, ok? E ali a empresa de saneamento também. A empresa de saneamento também é mais alguma perene, mais uma coisa que as pessoas precisam. A continha de água vai chegar em casa, não importa o que aconteça. E tanto saneamento quanto energia elétrica são serviços que também são corrigidos pela inflação de tempos em tempos. Na verdade, todos esses até agora, de bancos e de fundos imobiliários também. Então você ainda tem uma proteção de carteira, podemos dizer assim, tendo esses tipos de empresas na carteira. Então saneamento eu gosto muito também, por exemplo, da Sanepar. Estou comprando Sanepar, falei no vídeo lá, vou comprar forte Sanepar. Entrei realmente na Sanepar, o que eu falo aqui eu faço, porque é para mim, tá bom? Não é para você copiar, é para mim. E eu gosto muito da ideia de ter Sanepar na carteira, porque é uma empresa muito boa, inclusive, do Paraná, né, do saneamento do Paraná. E eu gosto demais, eu estou gostando dessa empresa, eu vejo uma projeção de crescimento nela para cota e também é uma empresa que paga dividendos, ok? E uma de varejo. A de varejo é o seguinte, varejo é um pouquinho mais de risco. Então seria uma de um pouquinho mais de risco em relação a todos os outros. Eu gosto da Via Varejo, já tive na carteira Via Varejo, só que não tenho mais, mas pretendo começar a comprar, farei um vídeo sobre Via Varejo falando dela, e eu vejo um crescimento legal, vejo uma margem de crescimento legal, ela está sendo negociada com um desconto bom, se a gente fosse comparar, por exemplo, com uma Magalu, né, e a Via Varejo ela vem melhorando muito os seus serviços, principalmente os serviços online, né, os atendimentos online, as vendas online cresceram muito, e com retomada da economia que já começou, fui no shopping ontem, estava lotado, cara. Entendeu? Então vacinação progredindo, economia voltando, daqui a pouco chega perto do Natal, eu tenho certeza que Via Varejo, Renner, entre várias outras empresas vão crescer, tem muito para crescer. A Renner já é uma líder, né? Já é uma gigante, mas falando da Via Varejo eu gosto muito da ideia também de ter na carteira Via Varejo. Eu não tenho, mas eu vou comprar, vou entrar nessa empresa. Nada do que eu falar aqui, do que eu falei aqui, trate como recomendação, tá? Basicamente, quando a gente fala de uma carteira para iniciantes, eu acho que você deveria, já falando de renda variável, não vamos entrar na questão da renda fixa, você deveria tentar entrar em ativos mais seguros, que são os ativos perenes, ativos que a sociedade precisa realmente para sobreviver, entendeu? Então, normalmente, se isso já existia antes da sua avó nascer, vai continuar existindo por muito tempo ainda. Então pensa mais ou menos assim, ok? Espero muito que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Ainda volto essa semana, fica com a gente, um abraço para todos e é nóis!